Já vimos que o planeta Terra encontra-se imerso no grande conflito cósmico entre o bem e o mal, entre o Senhor Jesus Cristo e Satanás. Assim, por causa desse conflito, por causa das batalhas desse conflito, nós convivemos com males de toda a ordem, convivemos com injustiças, males que acarretam exclusões econômicas, exclusões políticas, exclusões sociais. Tais exclusões resultam em bilhões de pessoas, bilhões de seres humanos vulneráveis, necessitados. A Bíblia Sagrada relaciona esses vulneráveis: os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e exilados, os oprimidos, os encarcerados, os pobres, os famintos, os escravos, aqueles que também são mal remunerados, os injustiçados, os aflitos, os desamparados, os doentes e os sofredores. Felizmente, irmãos, a Bíblia também relata, a Bíblia também afirma, nos assegura que o Senhor Deus implantará o seu plano original de paz, bem-estar e alegrias eternas. O plano da redenção do planeta Terra e dos seres humanos, aqueles que aceitarem ao Senhor Jesus Cristo. Mas se o Senhor Deus vai fazer isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente ficar esperando a volta do Senhor Jesus? Não vamos fazer nada para tentar minorar a situação desses vulneráveis? Vamos aguardar essa intervenção? Vamos ficar passivos? Devemos ter uma participação ativa. Devemos ser ativistas pela justiça. Veja o parágrafo da nossa lição. É importante o que nós, como cristãos, fazemos aqui e agora. É verdade que, devido aos parâmetros do conflito cósmico, existem muitas injustiças e males que Deus não irá eliminar agora. Mas isso não significa que não possamos ser usados para ajudar e aliviar o sofrimento e o mal que encontramos, pelo menos em algum grau. Veja, irmãos, o que diz o parágrafo aqui. Não significa que não possamos ser usados para aliviar o sofrimento. Nós devemos ser usados para aliviar o sofrimento. Na verdade, como cristãos, é nosso dever fazer exatamente isso. É nosso dever promover a justiça social, promover a redução das diferenças, promover a redução dos males, prover ajuda para os vulneráveis. O título da lição desta semana é Amor e Justiça, os dois maiores mandamentos. E o nosso verso áureo diz o seguinte: se alguém diz, amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama ao seu próximo, ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. O verso apresenta uma verdade absoluta. Ora, nós não vemos a Deus. Como nós não vemos a Deus, nós não podemos amá-lo. Se nós não conseguimos amar aquele semelhante, aquele que nós vemos, dificilmente, ou será impossível, então, amar a Deus. Como diz assim, quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O amor e a justiça são inseparáveis. O Senhor ama a justiça. O amor a Deus implica em amar a justiça. Amar a justiça implica em aplicar a justiça às pessoas. Isso é justiça social. Mais um parágrafo da nossa lição. Da mesma forma, se amamos a Deus, amaremos uns aos outros. E parte de amar uns aos outros é promover o bem-estar das pessoas ao nosso redor. Quando outras pessoas sofrem com a pobreza, opressão ou algum outro tipo de injustiça, devemos nos preocupar com isso. Quando alguém é oprimido, não devemos fechar os olhos. Em vez disso, devemos nos perguntar o que podemos fazer de maneira individual ou coletiva para promover o amor e a justiça de Deus e, assim, refletir em nosso mundo despedaçado o caráter perfeito de justiça e amor de nosso Senhor.
Nós não podemos, irmãos, ficar impassíveis diante das injustiças, diante das injustiças sociais, diante dos nossos irmãos, dos nossos seres humanos, dos seres humanos oprimidos de qualquer forma. Qual deve ser a nossa participação? Como deve ser a nossa participação? A nossa participação individual. Como eu, pessoalmente, posso trabalhar no sentido de promover a justiça social? Como eu posso fazer isso enquanto um grupo? Por exemplo, a nossa classe da escola sabatina. Como posso fazer isso? Como eu posso fazer de forma corporativa? Como a igreja pode fazer isso? Como a igreja, enquanto instituição, pode fazer isso? E como o Estado pode fazer isso? E nós, irmãos, devemos ser agentes na promoção da justiça social. Essa lição é muito importante, irmãos, muito importante. Eu considero muito importante esta lição. Vai nos mostrar que ativismo social, ativismo na promoção das necessidades, da promoção da resolução das necessidades dos nossos irmãos vulneráveis, é uma obrigação do cristão. Que Deus nos abençoe, então, no estudo desta lição, nesta semana. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado. Obrigado porque, mais uma vez, vamos ter a possibilidade de estudar de maneira livre a lição da Escola Sabatina. Vamos aprender mais um tema bíblico hoje sobre a justiça social. O que a Bíblia diz sobre a justiça social? Nos abençoa para que possamos fazer o estudo de acordo com a tua vontade. Que esse nosso estudo leve em consideração, especialmente, o amor que nós devemos demonstrar aos nossos semelhantes. Nos abençoa nesse estudo, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Portanto, irmãos, vamos estudar nesta semana, estudar com afinco esse tema tão importante, esse tema que diz a cada um de nós nos dias de hoje, na nossa vizinhança próxima. Que Deus abençoe nesse estudo. Tenham todos uma feliz semana.